Olá, pessoal. Meu nome é Yasmin de Oliveira, eu sou nutricionista. Olá, pessoal. Eu sou Jobim Vieira, eu sou professor de Educação Física. Então, voltado ao tema do Setembro Amarelo, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que surgiram dos adolescentes relacionadas à alimentação, saúde mental, atividade física, como relacionar as três coisas. Bom, pessoal, surgiram várias questões e dúvidas a respeito justamente do assunto que envolve, né, esse mês aí, né, o nosso Setembro Amarelo. A respeito da ansiedade e da depressão, né? Várias perguntas voltadas a que tipo de exercícios físicos devem ser feitos para prevenir ou para quem já está com quadro de ansiedade ou de depressão para estar melhorando, né? Para estar voltando à saúde mental aí. Então, assim, a primeira indicação que a gente sempre faz, que a gente sempre orienta é achar alguma coisa que você goste de fazer. Não adianta você achar sei lá, uma modalidade aí esportiva, ou ir na academia só fazer musculação, ou só crossfit. Não. Encontre algo que você gosta, que você se identifique e leve aquilo a sério. Leve aquilo a sério. Tenha como objetivo, tenha como meta, tenha como compromisso semanal, estar lá realizando aquele exercício físico, até porque existe uma grande diferença entre exercício físico e atividade física, né? Atividade física são as atividades rotineiras que a gente faz, caminhar, carregar alguma caixa, né, empurrar algum peso, essas são as atividades físicas. Exercício físico já é outro viés, aí já é algo mais coordenado, com a orientação do profissional, com uma carga estabelecida, tempo estabelecido, uma intensidade estabelecida também. Então, assim, saia dessa ideia de vou fazer só uma caminhadinha. Não, só isso não. Isso pode ser o inicial para você ter um desenvolvimento de um hábito aí, né, para melhorar, né, a sua parte psicológica, a sua parte física. Mas tenha em mente, exercício físico, orientação no profissional e algo bem coordenado. E como algumas pessoas falaram, já estou depressiva, já é difícil fazer tudo. Como tirar forças para ir fazer alguma coisa? É muito isso que tu falou, né, Jobim? Achar alguma coisa que você goste de fazer. Porque se for fazer alguma coisa só por fazer, nunca vai ter vontade mesmo. Tem que fazer algo que goste e se estimular, se comprometer com aquilo. Fazer pelo menos 3 vezes na semana, no começo, e ir aumentando. Porque fazer por fazer realmente não é uma coisa que vai ajudar depois, no futuro, a melhorar em relação à saúde mental mesmo. Até tem uma questão aqui interessante que foi mandada, Yasmin, que fala assim, ó, queria muito saber mais como eu posso estar adquirindo o hábito para estar aí praticando o exercício físico. Então, assim, outra indicação, quando você se identificar com aquilo que você gosta de fazer, seja spinning, seja musculação, seja corrida, seja uma modalidade esportiva, tome aquilo como compromisso seu. Por exemplo, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Tipo um horário, né? Eu tenho que ir naquele horário. Exatamente, de exercício. Da mesma maneira que você estipula os horários também para alimentação, né? Para alimentação, para trabalhar, para tudo, né? Se a gente exatamente. Não coloca ali na rotina, realmente a gente deixa de lado. E principalmente quando o pessoal coloca no final do dia, né? Daí já tô cansado, já fiz um monte de coisa, não tem tempo, tem uma janta, tem um evento para ir. Aí sempre deixa de lado. Então, sempre colocar como uma prioridade para fazer, só vai fazer outras coisas depois que fazer a atividade física. Exatamente. Isso aí entra outro fator interessante, que é o vitimismo. Pô, mas é muito longe, pô, mas não tenho tempo, não, vou ter que acordar muito mais cedo. É um compromisso, galera, é um compromisso. E assim, entrando mais nessa parte de dados científicos, né, que foi questionado aqui também, né, pedindo dados que comprovem, né, essa relação do exercício físico, da nutrição, o que ajuda na saúde mental, a OMS, Organização Mundial da Saúde, eles disponibilizam uma cartilha bem completa, né? Quem quiser estar entrando, né, entra na internet, entra no site, lá no portal da Organização Mundial da Saúde, vai ter lá, né, a cartilha deles com as diretrizes deles, né? Inclusive, eles até sugerem, né, o tanto de tempo e faixa etária, né, o tempo que deve ser executado as atividades físicas, minutos por semana, cada faixa etária mais jovem, né, pessoas mais adultas, até para as pessoas que já passaram aí dos 60, 70 anos. Então, assim, muito interessante fazer essa pesquisa da OMS. E assim, pessoal, a gente está tratando de ciências humanas, né? Às vezes a metodologia que é usada com uma pessoa
dá um resultado. A metodologia que é usada, mesma metodologia usada para outra pessoa, dá um resultado um pouco diferente, um pouco melhor, um pouco mais abaixo do que o esperado. Então, assim, ciências humanas, é isso que a gente está tratando. Mas o que é inegável é que a prática de exercício físico, ela libera hormônios, os hormônios aí que fazem com que a gente se sinta bem, né? Tem vários, né? A endorfina, que é o hormônio da alegria, da felicidade, por isso que dá aquela sensação boa após você praticar exercício físico de alta intensidade, né? Após ali que você para, alguns minutos ali você sente aquele bem-estar, né? Também temos a dopamina. A dopamina ela é responsável por aliviar a dor, ela funciona como se fosse um analgésico para o nosso organismo, né? E a gente também tem a serotonina, que a serotonina ela age da felicidade. Tanto para ajudar nessa parte do humor, quanto da insônia, quanto da alimentação, né, equilibrar o apetite. Então, assim, os benefícios do exercício físico, ainda mais, né, para essa faixa etária, né, mais nova, de adolescentes, é importantíssimo, né, porque até questão hormonal, né, tanto dos piás quanto das meninas, aí tem que ter essa prática de exercício físico para ajudar a equilibrar aí os hormônios. Eu sempre falo para os meus pacientes que relatam, eu sou muito ansioso. Sempre falo, ansiedade é uma energia acumulada, tu tem que gastar aquilo ali. Então, realmente, o exercício físico, a prática de atividade física vai te fazer até cansar. Então, no final do dia, tu vai estar mais cansado, tu vai dormir mais, vai relaxar mais. E o sono também, ele é primordial, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade. Quanto menos a gente dorme, menos o nosso corpo funciona. Então, obviamente, tu vai ter menos disposição para fazer atividade física, vai preferir mais alimentos industrializados, chocolate, açúcar, fritura. Então, isso vai influenciar também. Se a gente não dorme bem, nosso corpo não produz os hormônios da forma correta. Então, tudo isso vai influenciar. Se eu faço atividade física, eu durmo melhor. Se eu me alimento melhor, tenho mais disposição para fazer atividade física e durmo melhor. Então, uma coisa sempre está ligada à outra. Até uma adolescente comentou ali que quando ela estava, né, com depressão, não sei se estava ainda, tá? Comentou que depende muito da pessoa. E isso é óbvio, a depressão vai afetar uns de uma forma, outros de outra, a ansiedade também. Então é o que o Jobim falou, a gente é humano, então cada um tem seu jeito. O tratamento vai ser o mesmo para todo mundo. O que a gente tem é alguns aconselhamentos que melhoram. E ela falou que ela comia muito, então ela tinha muita fome. E isso é comum de quem é ansioso, de quem é depressivo, descontar muito as emoções na comida. Porque a comida, ela traz felicidade, ela traz alegria, só que logo depois também ela traz arrependimento, tristeza do porquê eu comi aquilo. Então, tem alguns alimentos que auxiliam para melhorar o humor, no caso, né? Então, como o Jobim falou, tem o hormônio da felicidade, que é a serotonina, que ela é estimulada através de um aminoácido que é o triptofano. Que quando a gente consome alimentos com este aminoácido, nosso corpo produz mais serotonina. Auxilia a produzir mais. Normalmente todo mundo produz, mas alguns menos, outros mais. E a atividade física e alimentação estimula a produção a mais. Então tem alguns alimentos, como a banana, ela é rica em triptofano, então vai ajudar bastante a aumentar a serotonina. Salmão, nozes, ovo, o cacau. Então muita gente come chocolate achando que vai ficar feliz, que vai super bem numa prova, que vai aumentar a concentração. É que a endorfina também é liberada por isso, que vai ficar mais tranquilo, mas não é o chocolate, é o cacau. Sim, exato. Então chocolate branco, chocolate ao leite, esses chocolates bombom normal não vai ajudar você a ficar mais feliz, a diminuir a depressão, e sim o cacau. Então quanto mais amargo o chocolate for, mais bem ele vai fazer. Mais tranquilo ele vai te deixar. Diferente dos outros que vai aumentar mais ainda a vontade de comer e vai diminuir ainda mais a vontade de fazer atividade física ou qualquer outra coisa. Porque tu só vai querer ficar em casa mesmo, comendo de novo. Exatamente. Essa parte do estresse, né, Yasmin, igual você falou, acontece muito a liberação do cortisol, né? O cortisol que é o hormônio do estresse, né? Então as pessoas canalizam, né? Eles aumentam mais ainda a produção. E aí para buscar essa saciedade, esse bem-estar, digamos assim, esse falso bem-estar, vai para a comida, né? Vai para essa parte da alimentação exagerada e errada, né? Então assim, o que a gente sugere sempre os profissionais da saúde é isso, ter o equilíbrio, né? Parte nutricional, parte de atividade física, porque são duas áreas que andam de mãos dadas, na verdade, né? Tanto essa parte do exercício físico quanto a nutrição, um ajuda e acaba complementando o outro, né? E assim, também teve questionamentos aqui sobre o consumo de água,
né, a respeito do consumo de água, né? Se a gente falar um pouquinho disso, entrar Todo nessa mundo tem área, né? dificuldade. Todo mundo tem dificuldade e é uma área fundamental, né? Até porque o nosso corpo mais de 70% é água, né? Quer falar um pouquinho sobre água, Yasmin? Água ajuda em tudo. Absolutamente tudo. Então, o ideal é a gente ter um cálculo. Não existe mais aquela regra, todo mundo tem que tomar 3 litros de água por dia. Não. A gente tem um cálculo, que é pelo menos 35 ml por quilo de peso. Dependendo da atividade física que você pratica, essa quantidade aumenta. Então, eu sempre falo para meus pacientes, cuida do teu xixi. Se teu xixi está transparente, tá tomando água suficiente. Então, o ideal é sempre que a gente se hidrate bastante. Por quê? Tem vitaminas que são absorvidas pela água. Então, por isso, a gente precisa já de água ali, né? Tem vitaminas que são absorvidas pela água, tem hormônios que são produzidos mais facilmente num ambiente com mais água. A gente produz mais músculo com mais água. Então, quanto menos água você ingere, mais dificuldade tem de ganhar massa muscular. Quanto menos água você ingere, mais dificuldade tem de perder gordura corporal. Então, tudo isso influencia. Muito bom, isso aí. Teve uma outra pergunta aqui que foi feita aqui, acho que por muitas pessoas, quais tipos de exercícios são bons para aliviar a ansiedade? Assim, pessoal, vamos partir do seguinte pressuposto. Sedentário, poxa, não faço nada, né? Não me exercito, faço no máximo uma caminhada diária. Então, assim, tem que começar devagar, até porque se começar muito rápido, pode se machucar, né? Já não faz mais nada de vez. Já não faz mais nada de vez, exatamente. Então, assim, parte do pressuposto, começo uma atividade física, um exercício físico, saindo da atividade física, mais coordenada, baixa intensidade. Conforme for passando os dias, você vai treinando, vai melhorando a sua capacidade pulmonar, vai conseguindo mais tônus muscular, que é a força, vai melhorando o fortalecimento, aí sim, começa a dar mais ritmo aí para os treinos. E o treino acaba virando uma paixão, quando você descobre aquilo que você gosta de fazer. E, cientificamente falando, é comprovado também, sempre as pessoas que treinam, né, que fazem exercício físico, quando param, elas sempre reclamam, tem inúmeros relatos, né? Muita falta, sente dor. muita falta, dor, acaba ficando estressado, 2 dias, um dia depois, poxa, estou tão estressado, não sei porquê, justamente pela falta desses hormônios que são liberados no exercício. E principalmente mulher, né? Mulher na TPM já diminui a produção de serotonina, diminui dopamina. Exatamente. Então fica mais estressado por isso. E se já não tem esses estímulos, pior ainda, daí ninguém chega perto, né? Exatamente. Mas seria bom se tu me falasse assim, existe tal exercício, curou a ansiedade. Infelizmente não, né? Exato. Ciências humanas, né? Aquilo que a gente está falando. Mais exercícios de maior intensidade, que você vai suar mais, que você vai mexer mais o corpo, vai ter que correr, vai ter que saltar, vai ter que fazer mais força, são legais. Porque ali você vai estar eliminando mais toxinas do seu corpo, suando mais, consequentemente vai ter que ingerir mais água, não esquecendo disso, estou treinando, estou suando, estou desgastando, preciso tomar água, preciso repor aí, né, essa parte da água. E também vai estar liberando mais hormônios, né? Isso que é o que importa, né? Esses hormônios liberados aí acabam melhorando o humor, melhorando a vida de uma forma em geral. Quem está procurando resultados estéticos, aquela história, paciência, constância, alimentação certinho também, né? Que o resultado vem. Mas o resultado estético, eu sempre costumo dizer, é consequência do resultado saudável, da saúde. Eu quero saúde. Junto com a saúde, aí vai vindo a estética, sem atropelar os processos aí, né? Porque um atropelo também desse processo pode gerar também uma ansiedade, uma compulsão, uma depressão posterior. Então, a gente tem que cuidar bastante com isso. Teve uma pessoa que perguntou quais alimentos que são melhores, assim, para não desenvolver esses problemas. Então, como a gente estava falando antes, tem alguns alimentos que a gente chama que eles são os promotores do estresse. Então, que eles aumentam o cortisol, que é o álcool, açúcar, então toda bebida açucarada. O açúcar não é só eu ir lá consumir um café com açúcar ou eu colocar um açúcar em alguma bebida. Não, é todo e qualquer tipo de alimento que tem açúcar. A maior parte dos alimentos industrializados contém açúcar. Então, a gente tem que observar muito isso. A pessoa chega lá e fala, mas eu não como nada que tem açúcar. Mas come salgadinho, come bolacha, tem vários alimentos salgados, inclusive, que contêm açúcar na composição. Então, a gente tem que cuidar muito com isso.
Além do açúcar e do álcool, tem o café também, então a cafeína em excesso também pode gerar um transtorno de ansiedade, uma depressão, e o chocolate. Mas o chocolate, esse normalzinho que todo mundo come, né? O cacau, ele já é o inverso, ele é promotor da saúde, do bom humor. Né? Então tem o cacau, daí como eu já falei antes, os alimentos naturais, toda e qualquer verdura, legume, fruta, tudo que for natural vai te promover mais saúde mental, mais felicidade, mais produção de hormônios, então normalmente a gente fica mais tranquilo quando a gente tem uma alimentação mais saudável. Até em relação à disposição, normalmente o pessoal vem um mês depois, fala, né, que tá com uma alimentação mais equilibrada e já fala, nossa, me sinto mais disposta, agora eu acordo bem, não acordo mais cansada, com dor, até para fazer atividade física, melhorei meu desempenho, consigo aumentar mais carga, consigo fazer mais tempo. Então, realmente é uma alimentação mais natural. Quanto mais natural a tua alimentação for, melhor tua saúde vai ser, tanto física quanto mental. Exatamente. E o lance do açúcar é que ele é viciante também, né? Também. Extremamente viciante. Quanto mais tu come, mais vai querer comer. Às vezes você está conversando com a pessoa fala, não consigo ficar sem aquele docinho depois do almoço. Por que será, né? É costume. Isso, costume, acaba viciando também. E aí que tá o outro lado da moeda. O exercício físico vai te viciar também por conta desses hormônios, né? A endorfina, a serotonina, a dopamina, que vão ser liberados do seu organismo, ele vai sentir falta. Então, assim, muitas pessoas às vezes reclamam, Yasmin, lá na academia, falando, poxa, mas a primeira e a segunda semana de treino são, nossa, parece que eu não vou aguentar, são horríveis. Claro, o corpo leva aquele choque, né? Até se acostumar, até se habituar. Muitos pensam, ai meu Deus, machuquei a lombar, machuquei o ombro. Quando na verdade não, é tudo parte muscular mesmo, né? As fibras musculares ali que nunca foram estimuladas. Estão te respondendo, estão falando que estão ali, né? Exato, tá dando uma inflamação, mas é aquela inflamação pós-treino que é boa, que é de desenvolvimento. Né? E o que a gente fala? Aguenta, calma, vai passar, vamos continuar, né, nessa pegada aí. Pouco tempo depois, geralmente essa média, já 15, 20, um mês, dependendo, lógico, da sequência de treino, da alimentação também, né, da alimentação correta, já vai diminuindo, já vai melhorando e a progressão vai acontecendo, né. Muito interessante ver isso acontecer, porque aí que tá, né, aí que a gente vê o que é saúde, né, como que a saúde vai desenvolvendo. Quem pratica exercício físico, tem o hábito regular, passou por isso, sabe como é que é, né? Sente como é que é. Eu falo que é uma dor boa. É uma dor boa de sentir, porque quer dizer que tá aumentando os músculos, né? Exatamente. Tá, eles estão te respondendo. O problema é se tu fizer lá e não sentir nada. Daí, lascou de vez. Então, bastante gente, mas a pergunta foi essa. Qual tipo de alimentação ajuda? Qual tipo de exercício ajuda? Então, esse é o geral mesmo. É a alimentação saudável. Quanto mais produtos naturais tu tiver, melhor tu vai se recuperar depois de um treino, mais disposição você vai ter também para ir treinar e fazer o que gosta, né? Também não adianta ficar se entupindo de comida que você não gosta. Eu não gosto de banana e a nutricionista ela falou que eu tenho que comer banana para mim ficar mais feliz. Essa é uma pergunta que o pessoal não fez, né? Mas acho que muita gente tem dúvida. Para eu ter uma saúde equilibrada, eu preciso passar fome? Não. Exatamente. Não passar fome, nunca deve passar fome. Nem para emagrecer, não posso passar fome. Quanto menos tempo a gente fica, né, quanto mais tempo, no caso, a gente fica sem comer, mais tempo de jejuns prolongados, tem bastante gente que a ansiedade tem esses dois lados, gente que come em excesso e gente que não come nada. Então isso também piora. Quanto menos a gente come, mais a gente engorda. Quanto mais a gente engorda, mais processo inflamatório a gente está desenvolvendo no nosso corpo. Então, mais chances de tu desenvolver uma ansiedade, uma depressão e até outras doenças crônicas, pior é, né? Então, o ideal é nunca passar longos períodos sem comer. E sem fazer várias refeições durante o dia, mas em pequenas quantidades, lógico, né? Não também comer 1 quilo de comida por refeição. É tudo bem, mais equilibrado mesmo. Mas não necessariamente passar fome e nem comer coisas que não consegue comer, não gosta de comer. Comer empurrado, né? Tem bastante gente que fala, mas eu não gosto de comer. Sempre vai ter alguma coisa que tu vai gostar. Ou não gosta também porque nunca experimentou. Viu o jeitinho lá que tá cortado, não gostou muito bem. Mas tente experimentar, porque tem inúmeras verduras, inúmeros legumes, inúmeras frutas que a gente pode estar incluindo no nosso dia a dia. E tu sabe que o ideal é a gente consumir pelo menos de 4 a 5 frutas por dia, né? Tem muita gente que não consome nenhuma. Exatamente. E aí vem a dúvida também em relação ao exercício físico.
Que acho que muitos aí também tiveram essa dúvida, mas acabaram não perguntando. Eu preciso passar quantas horas na academia, no treino, para eu ter algum resultado? Tem gente que acha que quanto mais fica lá, melhor, né? Quanto mais, melhor. Fica lá 5 horas por dia. Exatamente, não. Hoje em dia tem muitos estudos científicos que já apontam, né? A própria OMS mesmo falou, né? Em quesito saúde, né? Que você não precisa passar horas na academia. Não é a quantidade do tempo que você vai se exercitar, que você vai praticar o exercício físico, mas a qualidade desse tempo que você vai estar lá praticando, né? Seguindo a orientação do seu profissional. Hoje é mais intenso, hoje é mais força, hoje é mais resistência, hoje vamos trabalhar a parte cardíaca, a respiração. Isso é que vai fazer diferença. Por isso, às vezes, você está pensando, poxa, mas eu não tenho tempo. Tem. Todo mundo consegue dar um jeito, consegue se ajeitar para conseguir fazer pelo menos uma atividade física ali de 45 a 60 minutos aí por dia ou 3 vezes na semana no mínimo, que consiga aí conciliar com a rotina, né? Aí é aquilo que a gente falou, né? É o resultado saudável que a gente espera, né? E quanto mais cedo, né? Quanto mais cedo a gente começar a cuidar tanto da parte nutricional quanto dessa parte, né, física de exercício, melhor, porque daí o hábito vai pegando, os hábitos vão, né, se construindo na gente, né? Principalmente a garotada e a molecada que está assistindo a gente, tenham isso em mente. Começar para não parar mais, né? Quanto antes começar, mais fácil desenvolver o hábito, né? Exatamente. E manter para o resto da vida aí, né? E tem outra coisa que está muito relacionada também, que hoje em dia já tem vários estudos falando sobre a nossa microbiota intestinal, né? Então, o nosso intestino já é chamado que o nosso intestino nem é mais nosso segundo cérebro, ele já é o primeiro. Ele que manda em tudo. Então, quando a gente tem uma alimentação rica em industrializado, açúcar, conservante, corante, a gente não tem uma microbiota saudável. O que é a nossa microbiota? É as nossas bactérias. Então, o nosso corpo todo é formado de bactérias. Tem mais bactéria do que qualquer outra coisa dentro do nosso corpo. Algumas boas, outras ruins. Essas boas, a gente tem que deixar elas ali e fazer elas aumentarem cada vez mais, né? Então, tem alguns alimentos que ajudam a aumentar, né, que são o leite fermentado, né, o Yakult, bem famoso, o kefir, a kombucha, que agora está na moda, alguns queijos também que são mais fermentados, o pão de fermentação natural ajuda bastante a microbiota, o cacau, inclusive, ele é um pré-biótico e um probiótico, então, além de ele ter a bactéria, ele é um alimento para a bactéria, e a gente também tem que alimentar essas bactérias com as fibras, né, fruta, verdura, legume, as sementinhas, as famosas sementinhas, chia, linhaça, granola. E a atividade física é essencial para manter uma microbiota saudável, porque a atividade física estimula o nosso intestino a trabalhar melhor. Tem gente que reclama também bastante de tem intestino preso, intestino lento e também não faz atividade física. Começa a fazer atividade física e já fala, nossa, tô indo mais vezes na semana no banheiro. E o ideal é a gente ir todos os dias. Então, uma coisa sempre vai estar ligada à outra. Alimentação e atividade física sempre vão andar juntinho, inclusive nisso. Se o nosso intestino não estiver bem, nada no teu corpo também vai funcionar bem. Então, além de pensando em saúde mental, também a gente tem que cuidar mais internamente para poder ter uma saúde mental em dia. Outros alimentos, que nem a gente estava falando, que ajudam a produzir serotonina, Jobim, além de, né, às vezes tem gente que não gosta de comer banana, peixe, né, o salmão, as nozes, os ovos, mas também tem outras frutas, o abacate ajuda bastante também, o abacaxi, alguns vegetais, a couve, folha, o brócolis, esses vegetais verdes mais escuros, ajudam também o nosso corpo a produzir mais serotonina, tá? E quem gosta de fazer atividade física, né, ovo, batata doce, ajuda bastante além de ganhar massa muscular, produzir serotonina, ficar mais feliz, vai ajudar em tudo. Exato, essa parte intestinal que você falou é muito interessante, né? Porque é ali, né, que o nosso sistema imunológico tem a sua maior atividade, né? Então, se a sua parte aí intestinal está funcionando legal, a sua parte imunológica vai estar ali que absorve, né? Absorve vitamina, absorve mineral. Então, fruta, verdura, eles são antioxidantes. A atividade física também é como se fosse um antioxidante. O nosso corpo, ele produz muito radical livre, que é toxinas, né? Só de a gente respirar, a gente está intoxicando o nosso corpo. Então, a gente precisa desses elementos para desintoxicar. Então, tem vários alimentos que são mais específicos que são antioxidantes, tipo a cúrcuma, né? Que hoje em dia todo mundo fala, que é o açafrão, que ele é um antioxidante, anti-inflamatório. Na atividade física, a gente produz um estresse no nosso corpo, mas é um estresse bom. Então, é uma coisa saudável para a gente eliminar
também os radicais livres dessas toxinas que o nosso corpo produz. Então, quanto mais isso a gente faz, mais alimento a gente inclui que são antioxidantes, mais bem a gente fica também. Menos inflamado, menos estressado a gente vai estar. Porque o nosso estresse não é só emocional, o nosso corpo também tem o estresse oxidativo, que a gente chama. Exato. E partindo para essa parte da saúde mais específica, como a gente teve, né, aí no último ano, essa pandemia, né, o coronavírus que atacava e ataca, né, enfim, né, de uma forma um pouco mais específica essa parte pulmonar, né, a gente teve relatos também de pessoas que, só pelo fato de começarem a fazer uma atividade física, melhorarem a capacidade cardíaca, né, com treinos ali que força mais a respiração, que você, né, faz, né, o exercício mais voltado para essa parte de respiração, quando, né, elas foram consultar pessoas, relatos de médicos que falam, né, quando receberam pacientes que falavam, não, eu praticava exercício físico, consegui conciliar, né, essa parte da nutrição, muitos especialistas médicos relatam, né, relatam que graças a isso que os sintomas do Covid não foram tão graves, né? Tem muita coisa a ser, né, desvendada, ainda a ser estudada, mas já está sendo comprovado que as pessoas que se mantiveram ativas, que já se mantinham ativas, exercício físico, alimentação, cuidando dessa parte respiratória, né, aumentava em mais de 30% as chances tanto de prevenção quanto não de desenvolver os sintomas, né? Então, assim, para prevenir, seja a doença que for, alimentação 100% e corpo física em movimento também, atividade física 100%. Agora na pandemia que se falou muito, né? Imunidade, sim, exercício, vitamina D, vitamina C, não sei o quê, mas isso é para a vida toda. Então, assim, para a gente estar melhor, mais imune, tanto a qualquer doença, assim, que surge, quanto a doenças crônicas, a gente tem que ter uma imunidade boa. Então, a imunidade boa a gente só consegue com atividade física e com alimentação regulada. Consumir bastante alimento rico em vitamina C também vai ajudar a produzir esses hormônios que a gente já comentou. Ômega 3 é essencial também para todo mundo e é uma coisa muito deficiente. Vitamina D é uma coisa que a maioria da população tem deficiência, porque hoje em dia a gente não tem mais o hábito de estar ao sol, se expor ao sol, né? E é uma coisa que muita gente está suplementando hoje em dia e não teria essa necessidade. Sim, cuidar da alimentação e ter um hábito regular de atividade física, né? Prática esportiva. Foi? Acho que para finalizar tem uma pergunta ali bem interessante que uma pessoa colocou. Se alguém está à procura de um acompanhamento nutricional para alimentação e para atividade física, mas não tem condições financeiras de investir nisso, o que fazer? Aonde procurar? Então hoje com o Instagram, internet, tá todo mundo postando tanto dica de exercício quanto dica de alimentação. Eu no meu Instagram posto quase todos os dias também alguma dica. Tem também no posto de saúde acesso a nutricionista, tem academias que eu acho que já são mais acessíveis também, tu consegue desconto. Tem academias nos bairros também, essas ao ar livre. Então, hoje em dia, não tem desculpa. Uma caminhada, uma corrida, tu já pode começar dessa forma. Depois, vai melhorando, né, Jobim? Exatamente. Tem muita... Assim, tem que cuidar só, é que assim, tem o universo da internet que tem muita coisa, né? Só tem que saber dar uma filtrada entre aquilo que, né, leva em consideração aquilo que, né, não deve ser levado muito em conta. Né? Nunca bater o olho naquilo ali e levar aquilo como regra, não. Exato. Tem tantas coisas, tem tanto caminho que a gente pode pesquisar e ver o que é certo mesmo. E até nos exercícios eu sei que bastante gente fala, eu baixei um aplicativo lá que tem exercício. Cuidar muito para não se machucar e não ser bem pior, né? Então, sempre que puder ter o acompanhamento de algum profissional, melhor ainda. Mas hoje isso não é mais uma desculpa, não tenho condições. Não tem acesso a informações, não. Tem sim, igual a gente falou, que tem que acontecer uma filtragem das informações. Você falou a parte do Instagram, das redes sociais, né? Tem muita gente boa, muita gente, profissionais das áreas, que assim, você tirar uma dúvida, você mandar uma pergunta, ninguém vai se negar a responder. Pelo contrário, até legal, tem muitas perguntas que mandam pra gente, né? Pedindo, né?
até mesmo sobre como começar a treinar, quais modalidades, do que gosta, o que se encaixa, né? Ah, eu sou do futebol, mas eu estou vendo que o futebol, né? Eu quero fazer alguma outra coisa, para que ramo que eu posso ir, para que lado que eu posso ir? Pô, já tenho uma lesão no joelho, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Então, entende assim, para nós é um prazer estar tirando a dúvida, né, de quem vem nos procurar, né? A gente sente bem, né, fazendo isso. E é muito mais importante do que tu pensar que estão fazendo ali por conta, né? Exatamente. E acabar piorando toda a situação. Uhum. Obrigada, pessoal. Esse vídeo, assim, foi o intuito mesmo de tirar algumas dúvidas que os adolescentes mandaram pra gente. Se caso vocês tenham outras dúvidas também, a gente está super disponível para tirar. Às vezes tem vergonha de perguntar ali, se sente meio que, o professor vai saber o que eu tô perguntando. Se quiser vir diretamente a gente, pode perguntar algo mais específico, a gente está ajudando também. E realmente isso foi mais para incentivar vocês a dar um pontapé aí nessa alimentação mais saudável, na prática de exercício físico e mostrar que realmente não é difícil. É só realmente tentar começar a criar esse hábito. Depois que a gente cria o hábito, vai embora e é super mais tranquilo. Beleza, galera, é isso aí. Espero que todo mundo tenha gostado das dicas. Como a Yasmin falou, se tiverem mais dúvidas, né, podem entrar em contato com a gente, né, façam as perguntas aí para os professores de vocês. Qualquer coisa a gente faz mais um vídeo respondendo a novas perguntas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? E é aquela história, né? Não fiquem parados. O corpo humano não foi feito para ficar parado, né? A gente foi feito para se movimentar, estar em movimento.